Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, quer dizer, segunda epístola de Pedro. Enquanto está achando esse livro, quase no final do Novo Testamento, gostaria de pedir oração para a Peg. Vocês notaram, ela não está aqui hoje à noite, ela não está se sentindo bem. Então, peço orações que ela vai melhorar. Nós vamos ver alguns versículos aqui no livro de 2 Pedro, no primeiro capítulo. Mas antes que nós lemos um versículo, gostaria de começar hoje à noite com uma declaração bíblica sobre salvação e o que nossa igreja aqui ensina e tentamos cumprir em nossas vidas. Que Deus não salva ninguém para somente abençoar e melhorar a vida daquela pessoa, mas sim para que a pessoa salva possa ser voluntariamente usado para honrar e glorificar Deus. Isso, biblicamente, é a razão de receber Cristo como nosso Salvador. É claro que com isso vem um monte de bênçãos. A graça de Deus, a direção nesta vida através do Espírito Santo. A certeza de uma vida eterna. E todos os dias andando junto com Cristo. Tem coisas na vida cristã que nós não podemos explicar, que nós não podemos colocar em palavras, porque é uma vida especial, dado por Deus, para tomar o lugar da nossa própria vida. É isso que eu quero que nós entendamos. Tem muitos que entendem isso, mas é uma coisa que nós sempre temos que nos lembrar. Que eu não sou salvo, pessoalmente, só para viver uma vida melhor. Só para ser feliz. E Deus arruma todos os meus problemas. Eu sou salvo. Eu fui chamado por Deus. Eu fui escolhido por Deus para ser um vaso de honra. Para abençoar, para adorar, para louvar, para viver de tal maneira, transformado pelo Espírito Santo, para demonstrar o amor de Deus aqui neste mundo. E se eu não estou fazendo isso, eu não estou simplesmente não cumprindo o papel de um filho de Deus. Eu também, como eu falei semana passada, e vou continuar falando hoje à noite, eu vou ter que questionar a minha fé. Esse ano estamos falando sobre fé. Fé que faz a gente levantar e fazer alguma coisa. Para cumprir as boas obras. Para ser contra as coisas erradas nesse mundo. E para ser a luz nesse mundo escuro, nesse mundo de trevas, que Deus nos chamou a ser. É isso que eu vou continuar da lição domingo passado, para falar sobre esse assunto. A nossa razão principal, quer dizer, a razão principal da nossa salvação, enquanto nós esperamos vida eterna, que é prometido para todos que crê, enquanto estamos esperando a vida eterna, a nossa razão principal é para servir nosso Deus com todo o nosso ser. E como podemos fazer isso? Essa é a questão hoje à noite. Quando nós, pelo amor de Deus, pelo amor que nós temos por Deus, quando nós servimos os outros, o que Jesus falou? Você está me servindo. Nós podemos simplesmente e somente servir Deus enquanto nós servimos uns aos outros. Porque não tem como eu subir para o céu para lavar os pés de Cristo, para dar água para Jesus, para visitar Ele quando está doente, quando não quer.
Eu não posso sair daqui e ir para lá para servir Deus. Mas enquanto eu servo os irmãos e as irmãs e as pessoas do mundo que estão necessitando o ministério, o serviço, eu estou servindo e cumprindo o meu papel como cristão. Eu sei que isso é muito contrário do que está sendo pregado em muitas igrejas evangélicas hoje em dia, onde todo o foco está no crente, o que Deus vai fazer para você. Nós estamos sendo ensinados que nós devemos exigir, pela nossa fé, que Deus faça coisas para mim, na minha vida. Porque Deus existe para me abençoar, para melhorar a minha vida. Mas eu não acho isso dentro da Bíblia. O que eu acho na palavra de Deus é que quando nós nos abaixamos humildemente e obedecemos os mandamentos de Deus e a liderança do Espírito Santo, Deus vai nos dar os desejos do nosso coração. Porque os desejos do nosso coração vão seguir os desejos do coração de Deus. Nós podemos ser como Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Nós devemos ter os mesmos desejos para esse mundo, para o nosso próximo, para os outros irmãos e irmãs em Cristo, que Deus tem. E quando nós temos esse desejo para ser usado como vaso de honra, para servir uns aos outros, é claro que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai nos dar todos os desejos do nosso coração, porque não vão ser desejos só para mim, só para melhorar a minha vida. Serão para realmente servir melhor o nosso Deus com tudo que eu tenho. E isso que nós devemos fazer enquanto estamos esperando a nossa vida eterna. Eu acho que é óbvio que a gente vive numa sociedade que tem mudado muito nos últimos 50 a 100 anos. Eu sei que antigamente, para ajudar uns aos outros, era uma coisa normal, até comum, para as pessoas que eram crentes e as pessoas que nem eram crentes. Para olhar para os seus vizinhos, para ver as necessidades dos outros e realmente para se investir, para ajudar. Mas os últimos anos têm mudado, em que as pessoas não olham para os outros e está tudo para nós mesmos. Nós gostamos das pessoas quando Ele nos ajuda, mas nós não vamos nem às vezes do lado, nossos vizinhos, para ver como nós possamos ajudar uns aos outros. Existem muitos fatores que causaram essa mudança, eu sei. Tem a desonestidade. Você ajuda a pessoa e a pessoa abusa a sua generosidade. Nós temos cesta básicas que nós pedimos para os irmãos trazem os domingos, elementos para a gente montar a cesta básica. E nós doamos primeiramente para os membros da nossa igreja, famílias da nossa igreja que precisam. E também quando tem pessoas com necessidades que nós não conhecemos, nós sempre ajudamos. Eu vi a falar o ano passado que teve pessoas que entravam igreja por igreja, recebendo cestas básicas e depois vendendo para comprar drogas. E isso eu sei é verdadeiro, é verdade. E isso faz muitas pessoas a não querer ajudar mais. Tem pessoas que vão nos enganar, falando que tem problemas, quando realmente não tem. Só para receber de graça, para não trabalhar. Eu sei que também isso acontece. Tem pessoas que aproveitam a bondade dos outros. Tem um perigo também. É perigoso, hoje em dia, especialmente à noite, para abrir o portão, quando você vê uma mulher, até uma criança, porque você nunca sabe quem está escondido atrás para entrar e roubar a sua casa. Eu ouvi alguns anos atrás que houve, provavelmente ainda acontece,
mas muitos acontecimentos que você está dirigindo na rua e vê um carro parado, parece quebrado, e tem uma mulher, normalmente muitas vezes com um neném, na frente do carro pedindo ajuda. E as pessoas pararam para ajudar, só para achar que teve alguém, um homem armado, escondido, e quando as pessoas pararam de ajudar, eles roubaram o carro e até matava. Então eu sei, essas coisas faz a gente, às vezes, com medo de ajudar. Mas, primeiramente, a Bíblia nos ensina de servir uns aos outros, de amar uns aos outros na comunidade da fé, dentro nossas igrejas. E também quando tem pessoas que estão necessitando, nós devemos ter sabedoria de ajudar também, para não somente pensar em nós. E lembra que cada vez que nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus. Quando não estamos esperando alguma coisa em volta. Quando nós, pelo amor que nós temos por Deus, estamos aqui para ajudar os outros. Amar uns aos outros. Isso não deve ser tão difícil. Mas raramente, hoje em dia, acontece. Hoje em dia nós somos rodeados, não somente nesse país, mas em todos os países, sobre a corrupção. E é muito difícil acreditar nas pessoas. Mas estamos aqui para ser diferente. Estamos aqui não somente para ser igual aos outros, mas para começar a mudar a cultura para ser pessoas que vão fazer, até sendo enganados, mas estão fazendo para agradecer e agradar e servir o nosso Deus. Eu estou falando isso para que vai ver que vai encaixar com essa mensagem. Porque a prova da nossa salvação não resta em sentimentos, não pode ser medido através do que nós falamos, de quantas vezes nós frequentamos os cultos da igreja. A nossa salvação, segundo a Bíblia, podemos ter certeza enquanto nós estamos colocando em prática esse serviço que Jesus começou e mandou todos nós continuarmos. Porque um dia, todos nós queremos ir para o céu. Alguém não quer? Levanta a mão. Todos. É um desejo, todos nós, para depois da nossa morte, para entrar no reino eterno de nosso Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero continuar falando como nós podemos ter certeza que aquele dia vai acontecer verdadeiramente para nós. Segundo Pedro, capítulo 1, vamos pular para o último versículo dessa mensagem hoje à noite, que é versículo 11. Depois nós vamos voltar. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 11. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entraram no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é nosso alvo. Eu acho com certeza que é o alvo de todos nós aqui hoje à noite, para ter uma entrada ricamente provida. Quer dizer, não terá dúvida nenhuma que você entrará no reino eterno de Jesus. A maneira que o Pedro escreveu isso era para entender que as pessoas que vivem uma certa maneira, eles podem ter 100% certeza que quando morrer, que após a morte, quando abre seus olhos, vai ter uma entrada rica
Eu estudei sobre essa palavra e falaram que naquela época foi a melhor maneira para descrever que há espaço, terá lugar, a porta seria aberta, grande, para você entrar. Não teria dificuldade a entrar, não teria que ter dúvida, será que tem espaço para mim? Mas vai ter uma entrada ricamente aberta para certas pessoas, para entrar o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós queremos ter certeza hoje à noite e para sempre, que essa promessa é para nós. Tem certas religiões que as pessoas vão trabalhar, sempre fazendo coisas para talvez um dia, após a morte, ir para o céu. A Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que nós, enquanto estamos aqui, nesse momento, podemos ter e devemos ter certeza absoluta do nosso lar lá no céu. Mas como podemos saber? Como eu falei, não é pelos sentimentos, não é por desejos, nem por sonhos, revelações, promessas dos outros, merecimento individual, não. A resposta está numa palavra: fé. Fé. Não é uma fé de acreditar. Domingo passado eu falei de vários tipos de fé. Mas uma fé que nós recebemos de Deus. Uma fé que nós podemos sentir, porque está mudando, transformando as nossas vidas. Como vimos semana passada, fé às vezes é difícil medir ou ver. Então hoje eu quero continuar agora com certos passos ou chaves para ter certeza que as portas do reino dos céus vão abrir ricamente quando você chegar lá. Primeira coisa, vamos ver versículo 10. Nós vimos 11, vamos ver 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, e dessa forma é o que nós devemos aprender. Se agirmos dessa forma, jamais tropeçarão. E assim terá essa entrada ricamente aberta no reino eterno do nosso Senhor. Hoje à noite quero falar sobre essa ideia de fazer firme o seu chamado e a sua eleição. Domingo passado nós falamos com o apóstolo Paulo e falamos quase a mesma coisa. Em 2 Coríntios ele falou: examine-se para ver se vocês estão na fé. O apóstolo Pedro aqui está falando quase a mesma coisa. Dá licença. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa em versículo 10. Tem algumas palavras aqui que eu quero explicar rapidinho. Consolidar é fazer firme, fazer forte e seguro. Vamos fazer forte o chamado e eleição. Chamado é o convite de Deus para salvação. Eleição é a seleção feita por Deus para te salvar pessoalmente. Tropeçarão é cair, errar, pecar. E quando fala sobre a salvação, é falhar. A palavra que o apóstolo Paulo usou semana passada, em 2 Coríntios, era para não ser reprovado. Não passar a prova. E aqui, o Pedro usa a palavra tropeçar, falhar. Não seria tão triste que a pessoa dedica uma parte da sua vida para ser fiel aos cultos, para ser fiel a certas coisas para Deus, mas nunca se entregou 100%, nunca fez dessa forma que nós vamos ver aqui pelas Escrituras, e ele frequenta, faz certas coisas, tem a profissão de ser crente, e um dia
que Jesus já falou que vai acontecer em Mateus 7, um dia do julgamento, muitos virão e dizer, ô Senhor, no seu nome fizemos isso, aquilo, lançamos demônios, fizemos milagres, no seu nome profetizamos. E Jesus vai dizer o quê? Apartai de mim, vós que pratica iniquidade, eu nunca te conheci. Muitos, não poucos, muitos vão. Isso é que nós temos que evitar. Por isso nós temos que aprender que tipo de vida uma pessoa salva vive por Deus. Para não ser enganados. Porque tem muita coisa hoje em dia que engana a pessoa. Que vai levar a pessoa para o inferno achando que ele vai para o céu. Por isso, estudamos biblicamente o que fala sobre a prova, a certeza da nossa salvação. É essa forma que nós temos que entender para garantir o nosso lugar lá no céu. Agora temos dois apóstolos falando e exortando seus ouvintes a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é importante. É importante ter a certeza da sua própria salvação. Viver uma vida tranquila e pacífica aqui na terra, sem medo. E ser ansioso para encontrar um dia com Jesus. Querendo ver Ele face a face. Sabendo que Ele não vai nos mandar para o inferno porque nós rejeitamos o caminho dele. Mas sabendo com certeza que Ele vai, com braços abertos, nos receber no seu reino eterno. A diferença entre Paulo, em 2 Coríntios 13, e Pedro, capítulo 1 aqui, é que aqui o apóstolo Pedro, ele vai nos dar passos, ou as chaves, para ter certeza da nossa salvação. O Paulo diz, examine-se, para ver se você está na fé. Para de fazer coisa mal e vive bem. Mas ele não deu certos passos. Hoje e semana que vem, porque não vai dar para terminar hoje, nós vamos ver esses passos para ter certeza e fazer firme a nossa salvação. Você lembra que nos evangelhos, na vida de Cristo, Jesus deu as chaves do reino. E eu acredito que simbolicamente colocou nas mãos de Pedro como líder da igreja, para a igreja abrir o caminho do céu para o mundo. E agora Pedro, com essas chaves, ele está abrindo. Ele está nos ensinando no seu livro como abre o reino de Deus para todos. Então vamos começar estudando. Versículo 1. Mesmo capítulo. Estamos voltando agora para o começo. Versículo 1. Nós temos que achar essa forma e cumprir essa forma para realmente ter entrada na vida eterna. Primeiro versículo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Outras traduções falam igualmente preciosa. O Paulo está falando com pessoas que estão começando a sua vida cristã, recebendo a mesma fé que todos os apóstolos receberam. Os apóstolos não receberam uma fé maior, ou mais profundo, ou mais forte do que qualquer um, incluindo qualquer um de nós. Ele diz que está escrevendo essa carta para outros judeus que receberam igual a eles. Então a nossa vida cristã começa com fé. Quando nós sentimos pela convicção do Espírito Santo, nós ouvimos a verdade dentro da palavra de Deus sobre a nossa posição de pecador diante de Deus, e que todos pecaram e nós pecamos, e nós estamos destituídos da honra e da glória de Deus, e estamos separados eternamente de Deus, e o destino nosso é para morrer um dia e ir
eternamente para o inferno. Isso que o homem merece, porque todos nós somos pecadores. Todos pecaram. E nós ouvimos a falar na Bíblia sobre salvação. Sobre que Jesus, 2000 anos atrás, foi enviado por Deus, deixou a honra e glória de Deus para se tornar homem, nascer de uma virgem, viver 33 anos aqui nessa terra. Com 30 anos da idade, ele começou o seu ministério. Ele foi batizado pelo João Batista. Ele começou a fazer milagres e curas e ensinou para provar que ele era realmente o Messias esperado, o ungido de Deus, o Cristo e Deus também. Ele passou 3 anos neste mundo provando isso e salvando, transformando a vida de todos que receberam ele, receberam o ensino dele e entregaram as suas vidas para seguir fielmente, firme até o fim. O desejo é para seguir Cristo, para deixar todas as outras, qualquer outras pessoas e coisas que vão me impedir, eu vou deixar para servir e seguir Cristo. Por que eu faço isso? Porque eu acredito, eu creio que Jesus tem a resposta. Eu acredito, eu creio com todo o meu ser que Ele é exatamente quem Ele disse que é pelas Escrituras. Eu tenho fé que Ele veio aqui para me salvar dos meus pecados e eventualmente do inferno. Eu vou colocar a minha fé nele para receber a salvação. E quando eu tenho esse desejo, quando o Espírito Santo me leva para tomar essa decisão, eu posso receber essa fé de Deus. Uma fé preciosa e valiosa. Por quê? Porque vem de Deus. Pedro diz que ele está escrevendo para as pessoas que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Essa fé não cresce dentro das pessoas, que a fé que nós temos é uma fé fraca. Hoje eu acredito uma coisa e amanhã eu mudo. Eu não quero mais esse produto, eu não gosto mais dessa pessoa, eu não confio mais. Isso eu vou me mudar para outras coisas, outras atitudes, outras opiniões. Mas a fé que vem de Deus é uma fé que leva a pessoa a ser transformado pelo poder de Deus. E essa fé é valiosa. Valiosa e preciosa porque vem de Deus. Aqui, nessa frase, é muito interessante, só para ver que ele diz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma pequena prova que Jesus Cristo também é Deus. Deus e Salvador Jesus Cristo. Se uma pessoa quer um dia entrar no céu, mas não crer pela fé que Jesus é Deus, ele não vai para o céu. Ele está sendo enganado pela uma falsa doutrina que diz que Jesus era um Deus, mas não o Deus. Porque somente o Deus tem um poder de salvar. Somente o Deus tem um poder de perdoar pecados. E Jesus falou, eu posso perdoar vocês dos seus pecados. Eu posso te dar vida eterna. Quem crê em mim terá vida eterna. Se Jesus não era Deus, e se Jesus não continua sendo Deus, Ele não é o nosso Salvador. E quem crê que pode ir para o céu pelo outro caminho, a não ser Jesus, está sendo enganado. E vai passar a eternidade, lembrando quantas vezes que rejeitaram a verdade sobre Jesus. Começa com fé. E versículo 2 continua com uma multiplicação da graça e paz. Porque para continuar, viver a vida cristã, nós, humanos que somos fracos, nós precisamos uma multiplicação da graça e paz que somente vem de Deus. Olha o versículo 2. Graça e paz sejam multiplicados
pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Esses são os elementos básicos que todos nós aqui devemos ter todos os dias para cumprir o nosso papel como cristão, para viver a vida cristã que é tão diferente daquilo que nós aprendemos a viver, independente de Deus. Nós temos que ser humildes, dependentes, para adorar, para louvar, para lembrar, para ler a nossa Bíblia, para adorar todas essas coisas contrárias ao nosso ser humano, à nossa natureza. Nós temos que ser transformados para fazer outro estilo de vida. Todas essas coisas são novas. Não somente nós somos perdoados de todos os nossos pecados e a vida pecaminosa do passado, mas a Bíblia diz que todas essas coisas são novas. Quer dizer, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu nunca fiz antes. Eu não sei como fazer, como viver uma vida cristã. Eu não vou aprender isso na escola. Os meus pais podem me induzir no caminho, mas até começo a fazer, eu não sei fazer. Por isso, muitas pessoas erram, muitas pessoas tropeçam, muitas pessoas até decidem para parar. Porque eles nunca receberam essa multiplicação de graça e paz. Porque sem isso, gente, nós não vamos chegar, nós não vamos continuar essa vida que nós começamos pela fé. E como podemos ter essa paz e graça multiplicada na nossa vida? Ele diz, versículo 2, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É isso. Eu tenho que conhecer Deus. Agora, interessante, ele divide Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós podemos aprender, conhecer o trabalho de Deus e o trabalho de Cristo. Porque conhecendo a eles, conhecendo o amor, conhecendo o poder, conhecendo a justiça, conhecendo tudo que foi feito e anunciado aqui na Bíblia, cada vez que eu aprendo essas coisas, eu chego mais perto de Cristo. E quando eu chego mais perto de Cristo, graça e paz estão sendo multiplicados na minha vida. E eu consigo viver uma vida cristã. Se eu nunca vou ler a minha Bíblia, se eu pego a minha Bíblia e limpo assim, tiro o pó e levo para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, e abro só para seguir o que o pastor, o que está lendo os Salmos, eu garanto que você não vai nunca viver a vida cristã. Nunca vai ter essa paz e graça multiplicada na sua vida para você conseguir. São coisas pessoais, que somente através do nosso pleno conhecimento de Deus e de Cristo, que essas graças, esses momentos vão encher as nossas vidas com a presença de Deus. E nós temos que ter. Nós temos inimigos aqui nesse mundo que estão escondendo atrás de cada lugar, cada coisa para nos jogar para o chão, pisar em cima de nós, roubar da nossa vida cristã. Não deixe isso acontecer. Vamos todo dia, todo momento, fica pensando, meditando nas coisas de Deus, porque somente através de conhecer plenamente podemos receber essa multiplicação de graça e paz. A terceira coisa, começa com fé, continua com a multiplicação de graça, de paz para nós pessoalmente. E versículo 3, ele revela o que nós recebemos dentro do nosso presente de salvação. Alguém já recebeu um presente? Alguém nunca recebeu um presente? Mais fácil. Nunca recebeu um presente. Vai ter que... senão eu ia dar presente para ele. Um presente. Você vai... Está tudo embrulhado, bonitinho. Você vai abrindo. Algumas pessoas arrancam tudo, jogam fora. Outras demoram 2 horas para abrir. Você vai abrindo aquele presente. Você vai ver primeiramente aquilo que está lá na frente. Quantas vezes
pessoas escondem outras coisas dentro do presente, dentro de outras caixinhas, e você nem presta atenção porque está olhando só naquela primeira coisa e joga fora o resto. Isso acontece dentro do presente da nossa salvação. Nós abrimos, nós recebemos presente, o dom de Deus da nossa salvação, e nós vemos salvação, vida eterna. Mas embrulhado lá dentro da mesma pacote, da mesma caixa que Pedro vai revelar, tem tudo. Tem todas as coisas necessárias para que a gente vive uma vida correta diante de Deus. Quer dizer, nós já temos. Nós já temos. Não tem como buscar mais coisas. Não precisa nada além dessa Bíblia. Não precisa buscar revelações, procurar sonhos. Busca pessoas que vão falar o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. Olha o que Pedro diz. Olha o que ele revela para nós. Versículo 3. Seu divino poder, falando de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dentro do dom que nós recebemos, quando entregamos, confessamos os pecados, arrependemos nossa vida pecaminosa, nos entregamos com toda a alma, todo o corpo, toda a mente para servir, para seguir, para honrar, para nos dedicar a Cristo, e nós recebemos pela fé o plano de Deus que inclui Jesus morrendo na cruz, pagando o pênalti dos nossos pecados. Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo no céu para salvar todos que chegam pela fé. Quando isso acontece, nós recebemos esse dom da nossa salvação, também recebemos tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para viver a vida cristã nessa terra enquanto esperamos para entrar no reino de Deus eternamente. Vocês lembram quando a Bíblia fala tudo, o que significa? Tudo. Tudo. Tem pessoas que estão procurando em muitos lugares, tentando se achar, tentando saber, conhecer como viver essa vida. E essas são pessoas que falaram que já entregaram a sua vida por Deus. Tem que reconhecer que nós já temos tudo. Mas é um trabalho nosso agora para abrir cada um daqueles pacotes. Cada coisa que está dentro da vida cristã. Ele diz, por meio, como nós vamos abrir e descobrir mais uma vez, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria honra, ou glória e virtude. Mais uma vez, a salvação não é sobre nós. A nossa vida nova que Deus nos deu, não é só para melhorar a minha vida, as minhas circunstâncias. Não é para somente receber, esperar até morrer e ir para o céu. Deus tem um plano muito maior do que isso. E Ele exige que todos nós nos encaixamos nesse plano dele, para ter uma entrada ricamente aberta no reino eterno de Cristo. A única maneira de abrir tudo que é para a vida cristã e para a piedade, quer dizer, uma vida santa, é para ler, estudar, meditar e praticar tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. Essas palavras aqui, que nós somos chamados
tem tudo para a sua própria, de Deus, glória e virtude. Isso deve ser nossa vida. Nós devemos viver nessa vida para a glória e a virtude de Deus. E se estamos querendo outras coisas, estamos sempre pedindo outras coisas, buscando milagre, cura só para me sentir melhor, estamos errados. Nós temos que pedir as coisas que nós vamos ver semana que vem para continuar até o versículo 10. Essas coisas, dessa forma, para realmente servir para honrar, glorificar a própria glória e virtude de Deus. Essa virtude significa valor e excelência. Já imaginou o valor e excelência de Deus? Eu acho que nós não podemos nem imaginar como Deus, o valor que Deus tem e a excelência que Ele tem. Ele nos chamou. Ele fez uma eleição, nos selecionou para ser uma pessoa que ia demonstrar, enquanto nós vivemos, a glória, o valor e a excelência de Deus, através de tudo que nós fazemos nessa vida. Por isso, somos chamados. Será que todos nós aqui, essa noite, estão vivendo por essa causa? Essa é o motivo que leva você a buscar Deus? Ou está buscando por razões pessoais? O que Deus pode fazer por mim? Deus já fez tanta coisa e já vai fazer tanta coisa. E Ele pede, enquanto nós esperamos para tudo que Ele vai revelar lá no céu, eternamente, Ele quer que nós passamos o nosso tempo após a nossa salvação para demonstrar, para anunciar, para mostrar com nossas vidas o valor e a excelência dele. Será que está fazendo isso? Enquanto o Tiago vem aqui esta noite, semana que vem nós vamos terminar com como fazer. As coisas que tem que aumentar para a sua fé. Começa com fé, mas como nós vimos semana passada, não termina com fé. Não termina com aquela decisão de seguir, de querer, de pedir. Começa, mas continua trabalhando com coisas em nossas vidas que somente Deus pode fazer. É isso que nós vamos aprender semana que vem. Dessa lista, e pode ler de versículos 4 a 10 para a semana que vem. É isso que nós queremos pôr em prática em nossas vidas. É isso que eu quero ver dos membros da nossa igreja aqui. Vidas das pessoas que não estão aqui somente para aquilo que pode receber, mas aqui para tudo que pode dar, para a honra, o valor e a excelência de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar uma música. Enquanto nós não terminamos com a lista, eu já dei bastante informação bíblica hoje à noite para cada um de nós, a começar, se nós não começamos ainda, a buscar, a conhecer nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos procurar a fazer não a nossa vontade, mas descobrir o que seja a vontade de Deus para a minha vida. E eu faço isso sem pensar na custa, o que vai me custar, sem pensar o sacrifício, que eu sei que quando eu
vive pela fé, e eu ando pela fé, que Deus vai me dar coragem, vai me dar o poder, vai me dar a direção para cumprir tudo que Ele me ordenou a fazer através da sua palavra. A vida cristã não é algo que você faz, é algo que você é. Você é um cristão. Tem muitas pessoas que tentaram viver uma vida cristã e nunca conseguiram e desistiram. Porque não é uma vida que você vai copiar dos outros. Não é uma vida que você vai tentar fazer. É uma vida que você tem. É quem você é. Você vai começar falando, fazendo, cumprindo, reagindo nas maneiras diferentes que jamais fez antes. Porque é uma nova vida. E essa nova vida tem que ser aberta. Essa nova vida que nós recebemos, nós temos que descobrir o que nós temos em Cristo. A Bíblia revelou para nós que nós temos tudo que necessitamos para a vida, para viver a vida cristã. Se nós não estamos vivendo essa vida, não podemos culpar ninguém, especialmente Deus. Temos que olhar para dentro e vamos fazer firme o nosso chamado e eleição. Será que realmente eu pertenço a Deus? Se hoje à noite você, quando olhar para dentro, você sente vazio, que não tem Deus atuando diariamente na sua vida. Então, por favor, toma essa oportunidade para vir aqui. Não confessar comigo, mas para Deus. Confesse uma vida onde Deus estava ausente, onde você rejeitou totalmente a Deus, e agora quer buscar. Agora o Espírito Santo está te tocando que quer seguir uma nova vida, que começa hoje e dura para sempre. Se isso é seu desejo, enquanto sai hoje à noite, antes de sair, faça essa decisão de crer com todo o seu coração.